Eu quero concluir. É esse aí, esse, tá? É aquela folha que eu havia passado para vocês, né? Que tinham as movimentações, e aí concluía a movimentação do período e iniciava no próximo. É isso, né? Isso, correto? Folhinha que eu passei para vocês, tá? Então, para a gente poder começar, vamos lá para o primeiro lançamento aí. Qual que é a primeira operação que ele passa para a gente aí? Qual que é? Bora? Primeira operação, fala aí. Iniciou a atividade com 10 mil dinheiro e 20 mil por de mercadoria. Então, a atividade da empresa definir isso com esse valor, né? Aí ele não mencionou capital social, né? Não mencionou assim, capital social. Então eu tenho que entender assim, se a empresa está iniciando a atividade dela, esse valor que ela utiliza para iniciar é justamente o nosso capital social, tá? Então ele está colocando aí estoque e está colocando dinheiro, assim? Beleza? Se ele está colocando estoque e está colocando dinheiro, essas duas contas se referem ao quê? Assim, que tipo de conta que é essa que a gente viu na aula passada? Vai ser um bem, direito ou obrigação. Estoque e matéria e o caixa, né? Dinheiro. São bens. É assim, para que eu possa dar a entrada desses bens, nesse caso que é a Constituição, eu tenho que, consequentemente, né, registrar isso a título de capital social. Iniciou as atividades, tá? Com esses dois bens. Então nós temos aí duas entradas de bens e nós temos a geração da primeira obrigação que a empresa tem, que é a obrigação para com o sócio, que é o capital social, tá? Então o lançamento adepto nesse caso eu tenho dois, assim. Por que dois? Porque são dois bens que estão aumentando dentro do meu patrimônio. Então, para que eu possa aumentar um bem dentro do meu patrimônio, aumentar o valor desse bem lá dentro, eu preciso debitar, certo? Nesse caso, dinheiro eu vou colocar no caixa, certo? E o estoque que eu tenho vai para a conta estoque. Isso tudo a título de quê? Capital social. E aí eu fico então com um capital de 30 mil, correto? Isso? Quanto que vai para o meu caixa? 10. E o meu estoque? Alguém não entendeu o lançamento? O capital é justamente a soma dos dois, tá? Ele vai ser a soma dos dois. Se der tempo a gente faz uma edição, senão vai ter que ser desse jeito mesmo, tá? Então é o seguinte, ó. Então, caixa e estoque. O capital social é justamente o valor, né, que se por um acaso o sócio tiver que sair, né, o percentual, né, o montante que ele colocou foi com base nisso aqui. Então é o que fica devendo para esse sócio. Está aqui, capital social. Esse é o nosso primeiro lançamento. Segundo, qual que é? Como é que é o negócio? A receita. Vai pegar o história dentro. Tá. Tá. Só para antes da gente concluir aí, está perguntando lá do histórico, né? Que ele vem aqui na sequência. Eu, nos exercícios aqui, para a gente ganhar tempo, eu não vou colocar. Mas o histórico é praticamente esse texto que você já tem. É a mesma coisa, não vai modificar. Você vai tirar isso daí e colocar como histórico, tá? A diferença tá é que, igual a gente já trabalhou com vocês num texto narrativo, você precisa pegar um fragmento do texto e transformar aquele fragmento em história, tá? Nesse caso eu não vou trabalhar para a gente conseguir agilizar, porque se for para escrever todos aqui, a gente não consegue concluir o exercício. Mas, professor, qual é o histórico que eu vou utilizar? O que o texto já está dando para vocês aí, porque ele já dá a operação, então é isso que vocês vão utilizar, certo? Beleza?
Então agora nós temos o segundo lançamento, que foi debitou caixa, no caso, não é assim? Foi uma venda que ele fez, parte à vista, parte a prazo. Sim. Vamos começar por aí, para ficar mais fácil. Então ele fez uma venda que parte entrou no caixa e parte ficou para ele receber depois. Se parte entrou no caixa, então quer dizer que parte disso já é um bem, não é assim? E a outra parte que ele vai receber depois é um direito. Bens e direitos, né, tem natureza devedora. Se eu quero aumentar um bem, se eu quero aumentar um direito, eu preciso debitar dentro dessa conta. Tem que ser o desenho, é o meu débito, tá? Para bens e direitos, quero aumentar? Quero, débito. Então nesse caso são dois débitos que eu tenho: o débito de caixa e o débito de clientes, ou duplicados a receber, ou promissoras a receber, ou contas a receber, né? Trabalho com clientes aqui para facilitar para a gente, tá? Qualquer um deles que usar aqui dá esse entendimento que é algo que eu vou receber depois, eu posso utilizar. Professor, se eu mudar aqui, vai estar errado se na prova cobrar isso de mim? Não. Você só não pode, para a mesma operação, fazer mais um tipo de conta. Numa venda, no caso, você faz clientes, na outra você usa duplicado. Aí não pode, tá? Sempre um só. Tá? E aqui no nosso crédito, nesse caso, é a nossa receita. Tá? Nós sempre temos que lembrar o seguinte. Para o lançamento contábil, que é o método que a gente utiliza, né? Esse método das partidas dobradas, sempre eu tenho que ter conta débito e conta crédito. Sempre. Professor, mas eu não estou conseguindo ainda compreender quando é que eu consigo lançar o débito e o crédito, como é que é? Porque às vezes para mim, é um débito de caixa e eu não lanço a contrapartida disso. Sempre vai existir uma contrapartida, sempre. Eu só preciso identificar qual que é ela. Nesse caso aqui, ó, dois débitos, né? Entrou dinheiro e entrou o meu direito de receber posteriormente. Mas isso entrou por quê? Como que eu adquiri esse direito? Como que esse bem eu aumentei? Com a venda. E essa venda gera essa receita para mim. Então tá aqui, ó. Débito de caixa de cliente, crédito de receita com vendas. Valor de? 7.500? É. O cliente enviou. Receita de 2.000. Aí tem um custo aqui. Na sequência ele fala do custo? Fala do custo? Então nós temos aí, eu vou tratar ele como 2.1, mas aí é só questão de numeração. Vocês fazem da maneira como achar melhor. Tá? Lembrando que o ideal é que enumerem. Facilita uma possível conferência posterior. Então o meu custo, tá? Nessa situação, não tem muito que a gente mexer. Por quê? Eu vou debitar uma conta e creditar outra. É um débito crédito simples. Por quê? Simples. Quando eu falo do custo, é justamente o registro do valor pelo qual aquele bem que eu vendi custou para mim. E eu só registro esse custo a partir do momento em que ocorreu a venda, a receita. Ocorreu receita? Ocorreu a venda? Ocorreu. Então aí sim eu registro o custo. É a partir dali. Nós já vimos que nós temos a apuração desse custo, né, do estoque. Eu posso fazer ela periódica ou permanente. Permanente seria dessa forma: fez a venda, registra o custo. Periódica seria de que forma? Faço todas as vendas, no final do período eu vou lá e apuro o custo. Tá? Então, agora, nesse nosso caso, como ele já passou, só tem uma coisa para mim fazer: registrar o custo. E pelo registro desse custo, o que eu tenho? Né? Registrei o custo? Registrei. Então, a partir do momento em que eu registro o custo, isso significa que a mercadoria que estava de minha posse já não está mais. A mercadoria não estando de minha posse, o que aconteceu com ela? Saiu da minha empresa, não foi? Então, se eu tirei uma mercadoria do meu estoque, que lançamento que eu preciso fazer? Débito ou crédito? Hã? Preciso creditar dentro do meu estoque. Por quê? Aqui ele não entrou? Sim. A entrada não é a débito? A saída vai ser a crédito. Tá? Então é dessa forma que a gente vai começar a trabalhar.
Aí, se eu já comecei a visualizar, já pensei aqui, que o meu estoque saiu e já saiu a crédito, então quer dizer que eu já sei o seguinte, ó. O crédito é o meu estoque. O crédito é o meu estoque. Eu não falei que nós só vamos trabalhar com estoque e custo? Que outra coisa que dá para colocar aqui a não ser o custo a débito? Tem como fazer diferente? Não tem. Tá? Nesse caso não tem. Então, débito de custo. E o valor de quanto? 7. Beleza? Fala, gente. Pessoal, a necessidade de caixa é débito e é um bem. Cliente, certo? Um direito. Isso. Uma receita com venda é Receita. uma receita. Receita. Lembra que nós temos na separação lá os bens, direitos e obrigações. Aí depois nós temos, essas são as patrimoniais. Aí depois nós temos as de resultado. Custo, despesa e as receitas. Tá? Então receitas com vendas, é a nossa receita. Beleza? Aqui tá tranquilo? Próximo então, vamos lá. Cabe aqui, né? As despesas de salário atingiram o valor de R$8.000 e foram totalmente pagas. Despesas de Salário. salário. Então quer dizer que ele teve despesa com salário, certo? E essa despesa já foi toda paga. Então se foi toda paga, o que aconteceu? Se eu paguei uma conta, o que acontece? Sai dinheiro do meu caixa. Para tirar dinheiro do meu caixa, eu preciso acreditar. Certo? Acredito, estou tirando, está saindo um bem. Estou pegando um bem que era meu e estou tirando do meu ativo. O ativo, que é o composto pelo bem e pelo direito, ele é de natureza devedora. Para tirar, eu preciso acreditar. Então quer dizer que ocorreu uma despesa, correto? A despesa tem natureza devedora. Então, a despesa está sendo aumentada agora, nessa geração, nessa informação. Então, eu tenho a minha despesa com salário, certo? E eu tenho a saída do meu caixa, porque foi totalmente pago, certo? No valor de quanto? Como é que vai ficar aqui agora, o próximo? São liquidados no futuro. Então quer dizer que ele gerou uma despesa, dessa despesa que gerou, ele não pagou tudo agora, certo? Qual foi a despesa que foi gerada? De quê? R$3.500. De quê? De material de limpeza. Material de limpeza. Então, se a despesa, pessoal, se está sendo gerado agora, sempre vai ser débito. Então, eu tenho a minha despesa com material de limpeza, é isso? Consumo. Consumo? Material de consumo, tá? Se quiser colocar despesa com material de consumo, pode? Pode. Coloca material de consumo porque eu já sei que isso é uma despesa e eu não preciso trabalhar de outra forma. E aí, isso não foi pago de uma vez só, foi? Não. Tirei dinheiro do meu caixa, tirei? Tirei. Só que, do valor que foi gerado, 3.500, desse valor aqui que eu gastei desse material de consumo aqui, parte eu já paguei, parte eu vou pagar posteriormente. Então a despesa da natureza é devedora, débito. A parte que eu já paguei, então quer dizer que já saiu dinheiro do meu caixa. Para tirar dinheiro do meu caixa eu preciso creditar. Então estou pagando aqui, ó, parte eu já paguei. Quanto é que foi que eu já paguei? 2. Quanto é que eu fiquei para poder pagar para esse fornecedor meu? 1.500. Tá? Então quer dizer, gerei uma obrigação, que pode ser fornecedores, pode ser duplicatas a pagar, promissórias a pagar, contas a pagar. Mesma orientação que eu dei ali para os clientes, né?
eu tenho que entender que, uma vez utilizando uma terminologia, né, uma forma de falar aqui, eu tenho que continuar com ela para essa situação sempre. Então, se eu trabalhei fornecedores, o exercício todo tem que ser fornecedores. No valor de é a obrigação. A minha obrigação que está no meu passivo, certo? Ela tem natureza credora. Para que eu possa aumentar a minha dívida para com uma pessoa, eu preciso creditar, certo? Então tá aqui, ó. Quarto lançamento. Professor, Pode falar. capital social receita sempre vai ser crédito. Depende. Assim, se eu quero aumentar, sim. Se a minha intenção é aumentar o valor dessa conta, sim. Se a minha intenção é aumentar o valor dessa conta. Assim, capital social é a, digamos, a exceção dessas duas que você falou. Por quê? Normalmente receita, você não reduz ela na própria conta. Você utiliza outras contas para reduzir. Se cancelou, se devolveu, existem as deduções da receita que a gente utiliza. Mas o capital social não. O que eu posso fazer, eu tenho um montante igual 30 mil de capital social. Ah, eu quero reduzir o meu capital social. Ele está em 30 mil, eu quero jogar para 20. Eu posso fazer isso? Sem problema nenhum. Então essa conta ela pode, né? Debitar ou creditar. Capital social Aí eu vou debitar dentro da conta, porque eu vou estar retirando o valor dela. Para aumentar o valor dela, eu credito. Para retirar, eu debito. O processo sempre vai ser esse. Se a natureza da conta devedora, aumenta. Joguei crédito dentro daquela conta, que é a natureza devedora, eu estou tirando o valor dela. Agora, se a natureza é credora, né? Quer dizer que quando eu credito, aumenta o valor. Se eu debitar dentro dessa conta, eu vou reduzir, vou retirar o valor. O processo é esse. Isso não muda, é sempre assim. e já material consumo sempre também vai ser crédito. Olha, eu não vou afirmar para você que sempre vai ser, porque nesse caso pode haver um cancelamento dessa compra. Por exemplo, eu comprei o material, chegou, mas eu não quis, devolvi. Então eu posso usar essa mesma conta para devolver. Você entendeu? Então por isso que eu não posso dizer sempre. O que a gente precisa entender é assim: sempre que eu comprar material de uso e consumo, vai ser débito. Isso você pode entender dessa forma. Sempre que eu for ter uma despesa com salário, também. Se eu pago agora ou depois, não interessa. Sempre o salário vai ser um débito. Professor, existe a possibilidade do salário, né, entrar um crédito dentro da conta de salário? Só no caso de estorno, que a gente não vai ver agora nesse momento. Tá? Isso a gente vai acrescentar mais na sequência. Beleza aqui? Tá ficando claro aqui para vocês? Foi bem, então tem sempre esse crédito. Você comprou, você tem um crédito e aí você vai falar tudo. Vamos por partes. Deixa eu entender o que você quer saber primeiro. Não, eu não entendo. Quando você, porque assim, você tem que separar as operações. Isso é a primeira coisa que a gente precisa começar a fazer. Compra é uma coisa, venda é outra coisa, tá? Tem que separar. Quando você compra uma mercadoria, você tem que saber para que é essa mercadoria. Por quê? Vai ser débito. Esse conceito aí de compra para débito sempre vai ser? Sim. Só que eu preciso saber para que é. Se ela é uma mercadoria que vai ser para mim vender, eu vou debitar, mas é no estoque. Se ela é uma mercadoria que eu vou utilizar para consumo, para material de uso aqui, eu vou também debitar, só que é material de uso. Lá é um bem, aqui é uma despesa. Essa é a distinção. Mas ambos são débito. Para ambos eu tenho débito. Certo? A receita, nesse caso, fiz a venda, a receita sempre vai ser crédito. Ela não vai mudar disso. O que muda é só aqui, ó, que eu posso ter a variação, né? Só débito de caixa, só débito de cliente ou da maneira como está aqui, débito de cliente e débito de caixa. E ainda nós temos, né, conforme nós visualizamos, mais o exercício, esse exercício não traz, mas quando eu tenho desconto que eu concedo, também é um débito, né? Porque eu vou justamente gerar uma despesa de desconto nesse caso.
se por um acaso ele se apresentar no exercício, que não é o nosso caso aí agora. Entendido isso aí? Beleza. Próxima operação é qual? O lançamento de área agora lançamento. Para você fazer uma lançação assim. Então são só esses 4 lançamentos que nós temos, né? Tá. Então aqui agora nós precisamos fazer, né? Transcrever o nosso lançamento diário para os razonetes. Essa parte, pessoal, querendo ou não, ela é fácil. Por que ela é fácil? Porque aqui agora, ó, é só cada conta que eu tenho aqui, eu vou abrindo um razonete. Conforme eu vou abrindo o razonete das contas, certo? Estou abrindo o razonete, eu só vou colocando o débito a crédito. O débito sempre à esquerda, o crédito sempre à direita. Simples assim. A nossa, do processo, a dificuldade maior que nós temos, de certa forma, de complexidade, digamos assim, no sentido de o que é que eu tenho que pensar para fazer? É a classificação. É justamente isso aqui, ó. É saber se é débito ou crédito. Esse é o nosso maior grau de complexidade. Por quê? De agora para frente, é só repassar essa informação que eu já fiz para o razonete, apurar, fazer a soma e depois passar para o balancete. Aí é só uma transposição, né? Eu vou tirando a informação a partir de um conjunto de dados que a gente já reuniu aqui e vou montando as demonstrações que eu quero fazer. Então não tem muita complexidade nisso aqui, tá? Então, começando pelo primeiro lançamento, nós temos um caixa, não é assim? É a primeira conta lá. O que está acontecendo no caixa ali? Lembrando que aqui eu tenho débito e aqui eu tenho crédito. Então, no meu caixa está entrando 10 mil. Debitei 10 mil dentro do caixa. Então, está aqui. 10 mil, primeiro lançamento. Depois eu tenho a conta estoque, certo? Então, ó, para fazer o lançamento do razonete é isso, é pegando o que está lá e trazendo para cá. Não tem muito que a gente explicar isso aqui, tá? Você sabe quem está aqui nessa outra sala? Se você ver se ele tem um cara para começar ali, eu acho que esse aqui não sei se vai adiantar até o final. Faz favor para mim. E aí nós temos o capital social, certo? Aí o capital social, nesse caso, é um crédito. Então, do meu lado direito, aqui, qual seria o cuidado que nós teríamos de ter, né? Esse é um cuidado que se tem, mas não digo que seja algo difícil de a gente fazer. É só observar realmente o lado do débito e do crédito, para a gente não lançar do lado errado. Porque vamos pensar assim, ó, eu tenho que ter para todo débito o crédito correspondente. Tem um débito e tem outro débito, somando os dois dá 30. Onde é que está o 30 a crédito aqui? Ah, está aqui, beleza. Fechou? Fechou. Agora, se eu coloco 30 aqui, eu vou ter o quê? 30 mais 10 mais 20, 60. Cadê o crédito de 60? Não tem. É aqui que pode dar o erro, é aqui que pode gerar o problema. Certo? Então, é nisso, o cuidado com o razonete que nós temos que ter é esse. Esse é o cuidado que a gente precisa ter. O débito, né, lançado do lado direito. Graças. E o crédito do lado, o débito, né, do lado esquerdo, o crédito do lado direito. Se ainda tiver naquela dúvida de qual que é qual, cada razonete que você já abre fazendo isso aqui, ó. Já marca D e C, D e C. Essa é a sequência. E aí é só trazer do que tem já lançado para o razonete. O segundo lançamento ele começa lá com caixa, assim. Entrou no caixa 7.500. Então, aqui, ó. 7.500.
E aí apareceu uma conta nova para a gente, né? Clientes. O valor de 15 mil. Também a débito. E depois apareceu uma nova conta também, não é assim? A conta de Professor, precisa escrever com o. Olha, eu prefiro colocar, porque você pode ter outros tipos de receita, entende? Você pode ter receita com... Não diria assim. Não, assim, prestação de serviço. Prestação de serviço é uma receita, receita com prestação de serviço. Mas é que eu posso vender um ativo. E esse ativo que eu vendo também é uma receita, só que são outras receitas que não têm assim, relação com a atividade da empresa. Eu posso ter um computador, não utilizar mais para vender e vender. Posso. E eu posso obter uma receita sobre isso. Tá? Então por isso que eu trato dessa forma. Melhor identificar assim. Tá? Até mesmo porque pode ser que em algum caso tenha, né, receita com venda e receita com prestação de serviço. Como é que eu vou separar os dois? Dois razonetes. Porque um é venda, o outro é prestação de serviço. Até por uma questão de imposto, que vocês vão ver mais na sequência, né? Contabilidade tributária, aí vocês vão visualizar a questão de cálculo de imposto para a prestação de serviço é diferente de venda. Então eu tenho que fazer essa separação. Tá? Então, tem um crédito na receita de 22.500. Certo? Terceiro lançamento aqui, aliás, 2.1, né? Está trabalhando o custo que eu ainda não tenho, correto? Então eu tenho um custo débito de 7.000 e o crédito desse custo está saindo do meu estoque. Esse é o do meu aqui, eu trabalhei com 2.1. Com relação a vocês trabalham da maneira que achar melhor aí, tá? Se quiser fazer sequência, não tem problema nenhum não. Depois nós temos o terceiro lançamento. O terceiro lançamento também tem uma nova conta aqui, que é a conta salários. Eu também não tenho. Salários no valor de 8.000. Também a débito. Do lado esquerdo. E esse débito foi todo pago, não foi? Então o dinheiro saiu do meu caixa, correto? Está aqui, ó, crédito dos 8.000. Certo? Lá em cima, quarto lançamento também tem um que a gente ainda não trabalhou: material de consumo. Então, material de consumo gerou uma despesa para mim, débito de. Esse débito gerado, parte eu paguei pelo caixa. A conta caixa eu já tenho, então creditei no meu caixa 2.000. E a outra parte ficou para mim poder pagar posteriormente. Então, fornecedores, crédito de 1.500. Beleza? Tem problema você pegar esses 3.500 e só colocar essa consulta. Salário aqui, você paga? Tem. Eu preciso separar isso aí. Tá? Eu preciso separar pelo seguinte, ó. Pode ser, em alguma questão, que eu possa ter assim, mais de um salário ali, mais de uma material de consumo, e eu quero saber justamente quanto de material de consumo foi gasto. Eu quero que você mostre para mim se você calculou isso de forma correta, por exemplo. Se você colocar junto com o outro, dá problema. Tá? Quando traz assim, vai separar. Beleza? Bom, então, só ler de novo lá. Ele pede, depois dos lançamentos, faça o lançamento diário. É isso? Elabore o razonete. E agora o balancete. Né? Tem a apuração do resultado aí na sequência? Não.
Não tem? No último tem, né? Então tá bom. Então nesse caso aqui, para que eu possa partir para o balancete, já depois do razonete, eu ainda preciso concluir aqui ele. Eu preciso saber qual é a movimentação desse período e qual foi o saldo que efetivamente sobrou aí de cada conta. Então aqui eu tenho 17.500, 10.000 e vai sobrar 7.500. Professor, como é que fica dessa forma aí? Que conta que é essa que o senhor fez? É a soma das colunas, né? Somei as colunas débito, 10 com 7.500, 17.500. Somei as colunas créditos, 8, 2.000. Então, 10. Aqui, sempre, independente de que lado é maior, ou isso aí não interfere. Sempre eu vou fazer o quê? Um menos o outro. Se na calculadora der negativo, der positivo, não vai influenciar. Porque o que eu quero saber é a diferença. Se eu fizer menos, um exemplo, menos 17.500 e mais 10, vai dar quanto? Menos 7.500. Se eu fizer 17.500 menos 10, vai dar quanto? 7.500. Um positivo, outro negativo, certo? Essa é a diferença entre eles, não é isso? Independente de ser positivo ou negativo, essa é a diferença. Então, o que eu preciso saber é, qual é a diferença? 7.500 é. Aí agora eu passo a olhar aqui. Quem que é maior? O débito ou o crédito? O débito é maior. Então, o que sobra, essa diferença, vai justamente para qual? Para o débito. Professor, mas e se fosse o crédito maior? Fica do lado do crédito. Tá? Na soma das colunas, eu vou fazer a subtração entre essas somas. Efetuando a subtração, o resultado dessa diferença, e esse resultado, para que eu escreva aí no caderno, sempre vai ser positivo. Mas ele vai ficar sempre do lado aonde a soma das colunas foi maior. Se a soma a débito é maior, permanece no débito. Se a soma a crédito for maior, permanece a crédito. Certo? Alguma dúvida em relação a isso? Aqui é outro, não tem soma, mas eu tenho aqui já a subtração para fazer. 27. 20 menos 7, 13. Vai ficar de que lado? Do débito, porque 20 é maior que 7. Tá? Então, 13, professor. Vamos lá. Se a gente resolver isso aí, você está pedindo essa. Quando eu peço o razonete, isso aqui tem que estar pronto. Pedir para fazer o razonete, tem que fechar ele. Eu tenho que chegar nesse saldo dele aqui. Mesmo que eu não peça o balancete depois. Mas é que eu posso não pedir o balancete. Mas eu posso montar uma questão onde eu faça a seguinte afirmativa. O saldo constante na conta caixa, após a apuração, a movimentação do período, é de 10.000. Posso fazer essa afirmativa e pedir para você analisar e dizer se está certo ou não. Se eu faço essa afirmativa, a afirmativa está certa com esse saldo aqui? Não, porque você chegou no saldo de 7.500. Então eu não pedi o balancete, mas eu pedi para saber se você conseguiu calcular a conta caixa correta. Está entendendo? Está vendo como é que a prova funciona? Entendeu aí? Mas ele jeito. Hoje é a revisão para a prova, não é assim? Foi esse o combinado? Então estou começando a explicar isso aí. Tá? Bom, aí aqui nós não temos nada, né, no caso, ó, já são os próprios valores que já constam, não tem conta para fazer, foi só uma movimentação que nós tivemos. Só se for fazer a verificação, o que será? Mas eu preciso passar esse traço no final. Nem o traço, se você quiser, não precisa. Eu passo para a gente identificar, mas nem isso, se quiser, não precisa. Tá? Se tiver ou não o traço, você não perde a questão. Beleza? Se tiver 2, 3, 4, 5, É porque depende da pergunta que eu fiz, né? Às vezes a pergunta só vai usar no lançamento, né? Aí se tiver só no certo porque está toda considerada, né? Certo? Vou atrapalhar vocês um pouquinho.
Para quem chegou depois, eu estou andando com a mesa assim, que é para poder conseguir filmar a aula de hoje, tá? Essa é a intenção. Tá, agora a gente vai montar o nosso balancete, é isso? O que eu preciso fazer? Vamos lá. Descrição da conta, salário inicial, salário do período e salário final. Ó, o saldo. Qual que é o nome da empresa aí? E aí é bom. É bom. Tem que colocar para professor. Tem. Aqui é. E é bom. É bom. Ficou bom esse texto aí, né? Horrível. Nada de bom aí. Como que não? Como é que eu vou trabalhar com trem ruim, moço? Como a pessoa vai de conta. Isso aconteceu, né? Desde quando toda conta que a gente faz é justamente para a gente poder ganhar alguma coisa, seja dinheiro ou seja uma dívida, né? Se eu fiz dívida é porque eu estou comprando alguma coisa. Então, conta é bom. Só precisa saber administrar ela. Ó, sempre eu tenho que trazer o nome da demonstração, o balancete de verificação, o nome da empresa e o período. Que mês que a gente está fazendo? Janeiro X1. Então essas informações aqui, eu preciso que elas estejam na demonstração, faz parte dela. Professor, se eu não colocar essa informação, se o senhor pedir para fazer um balancete, o senhor vai descontar ponto? Com certeza. Faz parte da demonstração. Preciso que isso aqui apresente lá. Certo? E aqui nós temos, né? A descrição. Esse vai dar espaço aqui, né? Eu acho que dá. Não pode. Professor, esse quadrado está montando Existe essa possibilidade. A posição da gente fazer Não demora nada aí, ó. Tô fazendo aqui, não gastei nem. Oi, no que tem de diferença desse caderno? O caderno Ah, olha só o tamanho. Ainda mais se for Fala uma sério. folha assim. Eu não falei que tá. Mas nós temos aqui, né? Saldo inicial. Então, se tiver torto, o professor vai Saldo do período. saldo final. Saldo. Eu não sei fazer Ah. esse balancete. E aqui nós temos, ó, débito e crédito. Crédito. Beleza? A estrutura, basicamente, que nós temos é essa. Aí agora, é aquilo que eu falei. Qual que é a dificuldade que nós temos? É só a dificuldade de atenção, de pegar o valor certo que já está apurado aqui e passar para lá. Eu não preciso agora pensar, o caixa débito, o caixa crédito. Não, eu pensei nisso aqui, ó, no lançamento diário. Do lançamento diário, passei para cá. Um dos maiores problemas que eu já identifiquei, né, nesses 4 anos e meio aí que eu estou trabalhando em sala, o problema maior, sabe qual que é? A calculadora. Às vezes não consegue usar a calculadora. Na hora de calcular o valor certo aqui, erra. E aí chega lá, fica doido. Meu Deus, meu balanço não está batendo, e agora o que eu faço? Mas por quê? Fez esse procedimento certinho, trabalhou isso certo. Só que na hora de calcular, calculou errado. Então, ó, façam as contas de vocês com tranquilidade. Nós temos tempo, são 2 horas para a gente fazer a prova. Então façam com tranquilidade, certo? Porque, ó, daqui para lá não tem outra coisa para me fazer. É colocar essa informação ali. Não tem muito mais. Aí o que eu vou fazer? Assim, professor, eu não quero passar tudo para lá e eu ver que está errado. Tem jeito de eu fazer isso antes? De eu saber disso antes, de escrever tudo e depois ter que mudar? Tem. Quantos débitos eu tenho aqui e quantos créditos eu tenho? É só somar. Vamos somar aí, pega aí para somar, por favor.
Quem vai somar para mim? Carol. Já está aqui, né? 7.500 a débito. Vai lá, soma. 7.500, 13.000, mais 8.000. Tá bom assim? 15.000, 3.500, 7.000. 50 aí? 54 a débito. Não é assim? Pegando o crédito agora que nós temos. Aqui agora, pessoal, só estou pegando o saldo. Só o saldo. Então nós temos crédito. 22.500. Deixa eu fazer igual que tá mandando pra você. 30.000 mais 1.500. Tá certo? Então eu posso passar para lá sem medo. Quando eu fechei o razonete aqui, ó, fechei o razonete, eu somo os débitos e somo os créditos. Se o valor bateu, eu não tenho preocupação de passar essa informação para lá. Porque aí às vezes eu falo assim, eu passo tudo para lá. Aí depois que está tudo passado para lá, eu vi que errei. Então não preciso, já consigo fazer essa verificação aqui. Lá, a gente só faz a demonstração. Vamos pensar de forma prática. Para quem não entende, né, é mais fácil olhar o razonete ou o balancete? Para quem não entende, é mais fácil olhar o razonete ou o balancete? Se eu pegar o balancete, eu só vou visualizar o quê? O supra-sumo, digamos, da informação, né? Eu vou pegar só quem? Só o saldo do período e o saldo final. Eu não vou precisar ver todo esse emaranhado, porque às vezes a pessoa não vai nem conseguir entender. Mas se você olhar e colocar isso para lá, ela consegue. Então agora, fala para mim aqui. Vamos pegar em linha reta, tá? Começando pelo caixa. Fala aí, como é que está o saldo de caixa? 7.500. Lembrando que o saldo inicial para a gente é sempre 0 na Constituição, que é o que nós estamos fazendo, beleza? Então, 7.500 é o saldo, não é assim? Vai ser 17.500. Eu tenho o saldo do período 17.500 e 10.000 a crédito. O final vai ficar 7.500 a débito. Crédito precisa colocar alguma coisa? Nada. Simples assim. Depois o próximo é quem? Nosso estoque, como é que vai ficar? Período 20 a débito, 7 a débito. No final, 13.000. Quem não conseguiu entender esse processo aqui ainda? Levanta a mão aí, vamos lá. Aí aqui, vergonha é uma coisa que não cabe, não tem lugar, entendeu? Eu abro a porta e ela vai embora, porque não cabe aqui não. Se tem vergonha, galera, pergunta. Quando eu falo de Constituição, porque ele começou e iniciou suas atividades, quando é início de atividade, o saldo inicial é sempre 0. Você vai ver que no próximo eu já não vou ter saldo inicial 0. Eu já vou ter saldo, tá? No próximo já vai ter saldo. Beleza? Quando não estiver iniciando, sim, assim está em andamento, né? Já é mês em andamento, aí tem saldo inicial. Não necessariamente. Eu já posso chegar e falar, ó, a empresa apresentou esse balancete aqui. A partir desse saldo aqui, você dá continuidade. Assim, a conta é aquilo que eu te falo. Eu posso trazer uma demonstração dessa, mostrando para você o saldo final. E falar que a partir dessa demonstração, você vai fazer esse lançamento e aí vai continuar. Então quer dizer que o saldo inicial desses lançamentos vai ser o final que eu apresentar lá. Tá? A gente vai ver isso no próximo, que vai ficar mais fácil de entender. Tá? Mais alguém? Hã? Tranquilo? Próximo aqui, quem que é? Salário. Foi de meio débito, né?
17.500 menos 10.000 é quanto? Não foi que porque é isso, mano, é como se você tivesse pegado aquele dinheiro que você tem, pagado aquele mês e sobrou aquele dinheiro pra você, entendeu? Ele não é umas contas que você tinha Aqui, você fala. Então, Tá. você somou por lá, diminuiu por lá, você pagou por lá, entendeu? Tá. O que você precisa só lembrar aqui é a seguinte situação. Quem é maior, débito ou crédito? Nesse caso, o débito, não é assim? Então o saldo fica débito. Se eu tivesse invertido essa situação, eu teria o quê? 10.017.500. O saldo maior estaria no crédito. Então aí ele vai ficar no crédito. Não é porque eu faço a subtração, eu tenho que jogar automaticamente para débito, não. Tá? Isso não é um processo automático. Eu faço a subtração. Pessoal, vamos lá? Eu faço a subtração e aí eu vejo quem é maior. O número maior é débito ou é o crédito? Ah, é o crédito? Então, o saldo dessa subtração, né, vai ficar no crédito. Nesse caso, é porque 20 é maior que 7, 17 é maior que 10. Entendeu? Assim, na hora da prova, você vai lembrar de alguma coisa? Por quê? Pra mim, alguma coisa agora, eu não. Aqui, salário 8.000 no débito. Certo? Então, período não tem nada, no final não tem nada, no período 8. No final, 8. Não foi feito conta nenhuma, eu só vai replicar, só repito. Tá? Salário agora é capital social. Próximo. E aí? 15.000, débito. Eu acho que a prova não tem Recapitulando mais uma vez, só para vocês gravarem isso. O que eu estou fazendo aqui? Saldo inicial sempre zero. Do período, eu vou só trazer lá, clientes, 15.000, débito, saldo do período, débito, 15.000. Teve alguma movimentação? Não. Então qual que é o meu saldo final? 15.000. No débito também. Certo? Não tive uma soma, né? Pensando, professor, mas eu quero fazer soma, o que eu teria que fazer? 8.000 menos 0 vai dar quanto? 8.000. Quer fazer essa conta aqui? Pode, mas desnecessário. Pode até se confundir. Eu prefiro não fazer, tá? Então eu prefiro nem mexer nela, não. Mas se alguém quiser, é uma opção. Que é o quê? Qual que é a soma de débito? 8.000. Qual que é a soma de crédito? 0. Um menos o outro, 8.000. 8.000 é maior que 0. Fica o resultado 0. Da mesma forma. Só que você vai ter que pensar mais. Só isso. Não vai chegar. Depois fica fácil, né? Ah, então tá. Vamos terminar aqui e a gente volta nisso aí. Clientes aí em material de consumo. 3.500 agora. Próximo é? Receita por venda. R$ 22.500 agora. O outro? Custo. 7.000 agora. E o próximo? Fornecedor. 1.500 1.500 agora.
E aí aqui vem o nosso Total. Esse aqui a gente já somou, deu 54, não é assim? E o do período, como é que ficou? 71. Confere essa informação? Professor, isso aqui eu fiz saldo de período do pessoal final que está aqui. Tá, vamos pegar toda essa parte aqui agora. Ó, o saldo do período, digamos assim, é a movimentação que aconteceu naquele período. O quanto que entrou e o quanto que saiu daquela conta. Então esse é o saldo do período. Desse saldo do período, né, a movimentação de entrada e a movimentação de saída nesse período, dentro daquela conta, ela gera um saldo final. É como se fosse um caixa que eu tenho, digamos assim, tem um caixa que as pessoas fazem loja assim. Então eu tenho lá, o caixa inicia com saldo no começo do período, não é assim? E aí conforme vai entrando, vai fazendo a venda, ele vai recebendo, vai pagando conta, ele vai fazendo a movimentação, chega no final do dia e tem um saldo final, certo? É o que a gente faz ali. Essa movimentação de entrada e saída que acontece no dia é o saldo do meu período. Quanto que entrou? 17.500. Quanto que saiu? 10.000. Então ficou quanto? 7.500. É isso que ele está demonstrando aqui. Tá? Nesse caso, o saldo do começo não tinha, porque começou no período. Eu comecei com o saldo agora, então eu não tinha um saldo antes. Então, ó, não tem saldo? Não. Então, o que aconteceu aqui? Entrou 17.500, saiu 10. Ficou quanto no caixa? 7.500. É o que eu representei aqui, ó. Certo? Entendido essa parte aí? Quem chamou? Fala. Tem como saber na sala do período só do transferência, não? Só vai ser bem-vindo. É a mesma coisa. Mesmo processo, só somar os débitos, só que você vai somar os débitos no período. Tá? Nesse caso que tem soma, né? Que tem saldo, aí você soma o anterior. Tá também? Tem lá os colocados. Aqui, 20 mil? Porque é o que ele tá aqui, ó. Tá apagadinho, mas é ele, ó. Tá? 20 mil. Professor, Beleza? assim, por que não foi colocado saldo inicial? Não seria um saldo inicial que tem, tipo assim, na loja tem? Tá. Vamos pensar o seguinte. Você está querendo abrir uma empresa. Você vai começar a trabalhar hoje. Né? Para começar a trabalhar, se você começou hoje, você vai pegar o dinheiro, digamos, que está lá na sua casa e vai levar para a empresa. Não é assim? Isso você está fazendo hoje. Hoje é dia 9. 9 do 9. Tá? 9 do 9, você vai começar a fazer isso. Vamos pensar que isso aqui seria o período desse mês 9. No mês 9, quando você iniciou, né, você tinha alguma coisa? Tinha algum valor? Você não tinha, você trouxe o primeiro valor e esse primeiro valor você trouxe em que mês? 9, que é o período. Entendeu? Você trouxe no período. No caso, se é uma loja, tem um período com um tal de valor. Aí chegou todo dia, tem um saldo. Aí eu posso fazer isso aí? É o que a gente vai fazer na sequência. A próxima parte é essa, que a gente está acostumado a ver só a sequência, né? É o negócio acontecendo. Não é assim? É pegar, por exemplo, termina um mês, começa outro, a gente já vê, a gente não viu como é que é o começo. Eu estou mostrando o começo. Agora a gente vai mostrar a continuidade, que é o que já acontece todo dia. Porque é onde eu trabalho, eu faço um caderno. Mas é isso mesmo. Aí eu coloco o dia todo, né? Aí o que acontece? Quando chega no final do dia, o dinheiro fica contigo ou você passa para alguém? Fica contigo. Então quando você começa o outro dia, você tem aquele dinheiro, não tem? Então o saldo do outro dia já começa com valor. Não é assim? Mas quando você chegou lá, primeiro dia que você foi trabalhar, tinha dinheiro lá? Tinha.
Está entendendo qual que é a situação? Então, quando começa, não tem o dinheiro. Agora, depois que já começou, que tem a continuidade, aí o dinheiro já tem. Aí eu passo a ter saldo inicial. Certo? O saldo inicial é para aquela empresa que já está em movimento. Tá? Se eu estivesse fazendo um balancete do dia 9, né, e depois fizesse um do dia 10, no do dia 10 eu teria saldo inicial, mas dia 9 ainda não. Eu não tenho saldo que iniciou ali. Certo? Bom, tá. Pessoal, o processo aqui é esse, tá? Acho que estão chamando aqui, não é isso? É só pegar a calculadora? É só pegar? Hã? Pode deixar aqui? Então, ó. O nosso raciocínio basicamente é esse. Começa, né? O lançamento diário, dele eu passo para o razonete e do razonete eu passo para o balancete. Isso aqui é um processo que a gente precisa entender. Fora isso aqui, né, que é o que a gente vai trabalhar logo na sequência, é justamente a apuração do exercício, que seria a apuração do período. Vou mostrar como é que vai fazer isso. Isso aqui, pessoal, ó, é aquilo que eu disse. Não tem muito mais o que a gente fazer, a não ser conseguir efetivamente lembrar disso aqui, ó. Começando por aqui, né? Eu já falei que ela vai estar lá. Já falei, ela vai estar lá. Lembra que eu falei que a prova, ela, dependendo da prova, dá 5, 6, 7, 10 páginas? Lembra disso? É por isso. Tá? Nós vamos ter que desenhar o balancete ou já vai estar aí lá? É por isso que eu estou falando. Ele já porque acabou de falar. a prova ela é extensa. Porque eu dou espaço suficiente para que a gente desenvolva ela com tranquilidade. Vocês estão entendendo? Não adianta nada eu entregar uma calculadora dessa aqui, por exemplo, para você, se você não souber usar. Tá? Eu vou entregar, você vai olhar, vai tentar mexer e não vai conseguir fazer. Eu posso trazer essa tabela todinha para você lá dentro. Se você não conseguir colocar nada de informação nela, não vai servir de nada. Então, ela ter ela ou não tê-la, não faz diferença. É por isso que eu faço. Tem que saber usar a ferramenta. É a ferramenta que eu quero que vocês saibam usar. Fazer um desenho, isso aí. Eu só não falo que minhas filhas fazem porque fica meio torto, assim, mais torto do que eu fiz, sabe? Mas fazer o desenho a gente faz, isso aí é o de menos. É aquilo que vocês falaram, você vai ocupar tempo se eu tiver que fazer. Não é assim? Eu não vou ocupar o tempo de vocês tentando montar isso aqui. Eu vou ocupar o tempo de vocês para vocês usarem isso aqui. É diferente. Tá? Pessoal, em relação a esse lançamento, que é aquilo que eu sei que é o que vocês estão me pedindo, estão falando, professor, eu não estou conseguindo entender, eu não estou conseguindo ver como é que isso acontece. Galera, assim, não tem outra forma de fazer. Não tem outra forma de fazer. Eu tenho que criar aqui na minha cabeça um sistema lógico, tá, para isso, que não foge daquela tabelinha ali. Por quê? Professor, eu vejo a operação acontecendo. Qual é o raciocínio que eu tenho que ter? Fala alguma coisa aí nessa relação, né, de compra e venda, na relação, na verdade, do comércio em geral. Fala uma operação que pode acontecer. Qualquer uma. Um caminhão de milho e como uma grande quantidade, ele tem o desconto de 3%. Eu acho que ele era 30 reais. Significa a informação que é complementar. Meu Deus, tá, vamos pensar o seguinte, ó. Você fez a compra de milho. Esse milho você usa para quê? Começa por aí a pergunta. Você vai vender. Eu preciso saber qual que é a utilidade. Porque se é para mim usar, é uma coisa. Se é para mim vender, é outra. Então quer dizer que eu comprei milho, certo? Comprei milho para mim
vender. Se eu comprei milho para mim vender, eu comprei o quê? O estoque é o quê? Tem direito à obrigação? Sim. É isso que eu tenho que começar a pensar. O estoque é um bem. Você está entendendo como é que a gente começa a fazer o raciocínio? Entenderam aqui o raciocínio como é que a gente começa a fazer? Comprei um caminhão de milho. Para que é esse milho? E aí, nesse ponto que eu tenho que começar a entender. É para vender? Se é para vender, eu estou comprando estoque. Se eu estou comprando estoque, quer dizer que o meu estoque está aumentando. É assim? Não tenho e agora passo a ter. Beleza? O meu estoque, ele é um bem. Para eu aumentar o meu estoque, eu preciso... Eu não falei que eu estou aumentando o estoque? O estoque está sendo positivo. Para ele ser positivo, eu tenho que debitar. Então, esse é o raciocínio que nós temos que passar a fazer. Comprou o caminhão do consumo. Comprou o milho para poder consumir. Aí nós entramos... Comprou é positivo, vendeu é negativo. Não necessariamente. Tirou do estoque. Aqui é o seguinte, eu comprei para o consumo. Aí eu tenho que lembrar que nós temos também o quê? Vai, é? Quando eu trabalho com consumo, é aí que eu preciso entender, né? Se é consumo, é algo que eu vou utilizar para o meu uso. Se eu estou utilizando para o meu uso, eu tenho uma despesa. Não é assim? Eu gero uma despesa. Então quer dizer, comprei milho. Para quê? Para consumir. Se é consumo, é despesa. Se é para consumo, é despesa. Se é despesa, eu estou aumentando a despesa? Não estou. A minha despesa não está ficando maior agora? Se está ficando maior, para aumentar a despesa, eu preciso debitar. Professor, mas eu comprei, tipo assim, igual ele falou do milho, coloquei no meu estoque. Como assim, cara? Não falo. São duas coisas diferentes. Uma eu comprei o milho para vender, outra eu comprei o milho para usar. Entendi. Para consumo, tá? Beleza? Aí eu estou falando de uma parte do lançamento, não foi isso que eu falei? Comprei o milho para vender ou para usar. E todos os dois foi débito, você viu isso? Tanto para estocar, eu aumentei meu estoque, eu aumentei meu bem e debitei. Aumentei minha despesa, também debitei. Não é assim? Então agora está faltando falar de quem? Do crédito. Para todo débito tem um crédito, não é assim? Então, debitei, que seja uma despesa, que seja o meu bem. Aumentei um bem ou aumentei a despesa, dependendo da situação. Ele disse para mim que ele comprou. Ele não falou como ele comprou. Então, se ele comprou, é à vista. Se não disser pagamento parcelado, pagamento para 30 dias, se ele não me informar um período de pagamento, então quer dizer que isso foi feito à vista. Se foi feito à vista, quer dizer que eu tirei dinheiro do meu caixa, certo? Beleza? Tirei dinheiro do meu caixa, é isso? Se eu comprar uma coisa à vista, eu vou tirar dinheiro do meu caixa? Sim. Vou? Vai. Ela não me respondeu ainda, eu quero a resposta dela. Vou ou não vou? Sim, eu tirei. Se eu comprar alguma coisa, eu não vou ter que tirar dinheiro do meu caixa? Então tá bom. Achei que você tirava de outro lugar, velho. Tira o dinheiro do meu caixa, certo? Da conta caixa que eu tenho aqui. O caixa, ele é o quê? Bem, direito ou obrigação? O caixa é um bem. O que eu estou fazendo no caixa? Tirando dinheiro. Então, se eu estou tirando dinheiro, para tirar dinheiro de um bem, eu preciso prestar. O raciocínio que nós temos que fazer é esse. Eu tenho que sempre entender que no lançamento eu tenho que ter débito e tenho que ter crédito. E aí eu tenho que começar a pensar o que é que está acontecendo.
Quando eu falo que a gente tem que usar a nossa imaginação, é porque eu tenho que imaginar a situação acontecendo realmente para facilitar o desenvolvimento da atividade. Eu tenho que pensar, como é que é esse negócio? Ah, eu vou pegar o dinheiro que está no meu caixa, vai sair daqui e eu vou passar para outra pessoa. Estou tirando, está saindo. Professor, tipo assim, eu tenho dinheiro. Aí, Se você tem um dinheiro, ele é débito ou é crédito? Vamos lá. Se você tem um dinheiro, é débito ou crédito? Ah, ele é débito. beleza. Só que daí eu quero usar esse dinheiro para me comprar um carro. Certo. Eu também não vou também? Vai. Você vai trocar um bem por outro. Vai ter que debitar? Vai debitar também. Você vai debitar o veículo. Tá entendendo? Debita o veículo, credita o seu caixa. Você vai tirar dinheiro do caixa e aquele dinheiro passou agora a ser o veículo. Vai fazer uma permutação dentro do ativo, a gente chama. A permutação do ativo é trocar um bem por outro. Tá? Melhorou? Melhorou? Olha, eu só me pergunto na hora de lançar os débitos, só aí. Lançar aqui? Esse aqui é. Dá o início da atividade do débito e crédito e jogar mais Não, vamos papel. Da despesa. Porque a despesa O que eu preciso só aqui, pessoal, é isso, ó. Eu tenho que lembrar, quando eu falo das tabelinhas, né? Essa daqui e aquela lá, é isso aí. É porque assim, eu classifiquei dentro dela, não tem como eu errar. Não tem como eu errar. Por isso que eu voltei e a gente ficou treinando com vocês a classificação. Bem, direito, obrigação. Por quê? Classifiquei dentro disso, bem, direito, obrigação, despesa, custo, receita. Classifiquei, joguei aqui dentro, resolveu o meu problema. Já não é mais problema, já passa a ser minha solução. Tá? Então, assim, o que vocês vão precisar efetivamente é treinar, digamos assim, a operação acontecendo. Depois desse aí, a sequência são mais 3 lançamentos? Como é que é? 3. Será que cabe tudo aqui? Não, eu vou apagar. eu não estou querendo apagar só esse aqui, ó. Mas vai ter que apagar, porque senão vai caber. Vamos ver o que a gente faz aqui. Eu não quero apagar aquele ali, porque... Não, assim, eu não estou querendo apagar aquele lá, que é para eu poder mostrar para vocês o processo que eu vou fazer dentro dele. Por quê? Já não Tá gravando. Oi. Tá. Uma forma de fazer, né? Essa pergunta é interessante, é bom a gente saber. Professor, deu um erro aqui no final. O que eu posso fazer para poder tentar identificar onde é que está esse erro? Uma dica que eu dou é fazer a subtração entre os valores aqui, ó. Um menos o outro. A diferença que deu, você pode dividir ou multiplicar ela por 2. Que você com certeza vai achar alguma coisa que você lançou errado. Existe essa possibilidade. Quer ver por que eu falo isso? Vamos pensar que por um lapso, na hora de registrar aqui o custo, ao invés de registrar 7.000 de débito, eu registrei 7.000 de crédito. Se eu registrei 7.000 de crédito, de 54.000 essa conta passa para 61. Não é assim? E aqui de 54 ela vai vir para quanto? 63? 47. Isso? Isso. Beleza? Quanto que dá 47 menos 61? 14. Vai dar 14. Certo? É o dobro, né? Dividir por 2. Se eu tirar, dividir isso por 2. 7. Qual que é a diferença que está dando ali? 7.000. Então é uma forma que a gente tem de conseguir encontrar o erro se por um acaso der. Eu já consegui encontrar alguns erros dessa forma. É porque assim, você tira o valor daqui e passa ele para lá, então quer dizer, além de ele não estar aqui, ele aumentou do lado de lá. Então a diferença ela dobra. Divide por 2. Dividiu por 2 eu já consigo identificar o valor. O problema é se eu tiver mais de uma conta, um erro. Aí fica difícil eu encontrar.
Porque vamos supor, tem os 7, tem os 3.500, dá 10.500. A diferença vai dar 21 mil. Lá ele colocou 500. 21 mil, eu não tenho nada de 21 mil. Ele colocou 500. Eu tenho uma de 3.500 e uma de 7. Então isso aí é que, às vezes, assim, quando tem mais de uma conta errada, dá um pouquinho mais de trabalho. Bora pagar aqui então, para a gente poder começar o outro? Senão não vai dar tempo. Falta Não vamos pensar na falta 20 não. minutos. Porque não vai dar tempo. Ô Paulo, o seu deu errado? Deixa eu parar a gravação para iniciar.